Olá amigos. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a teoria econômica quântica, esse gráfico que você está vendo aí, ele explica também com precisão a função das metas de inflação. Quando o governo escolhe uma meta de inflação, ele tem um objetivo nessa escolha da meta de inflação. E esse gráfico aí mostra de forma fidedigna isso daí também. Só para você ver a grandeza que é a teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Que ela está mostrando que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico aí. Então você pode digitar também aqui no YouTube, Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu mostrando o poder que é a teoria econômica quântica. Esse gráfico que você está vendo, ele abarca todos os fundamentos de economia. Todos os fundamentos de economia. E esse gráfico que você está vendo aí, ele simboliza a matemática exata do sentimento humano em relação à economia. Que esse gráfico aqui é a própria ação humana em relação à economia, certo? Esse gráfico é a própria ação humana em relação à economia. Ok, então vou mostrar para vocês aqui, olha que precisão. Eu vou pegar esse vídeo aqui, vou mostrar esse vídeo. Olha que precisão que ele explica aí, a meta de inflação encaixa perfeitamente com o que a teoria econômica quântica fala. Vamos lá. É o normal das moedas fiduciárias porque elas perdem valor ao longo do tempo e esse é o objetivo dos respectivos bancos centrais. Quando se fala em meta de inflação, significa a meta de desvalorização do dinheiro, ao qual ritmo ele vai perder valor ao longo do tempo. Mas vamos agora já estimar qual... Então vamos aqui. Então vamos pegar aqui, vamos explicar então meta de inflação. Então a teoria econômica quântica ela explica corretamente os efeitos da moeda. Então para você entender corretamente os efeitos da moeda, que é fruto da ação humana em relação à economia, que é esse gráfico que você está vendo aí na sua frente, você precisa trabalhar sempre com três conceitos de economia: inflação, desinflação e taxa de juros. Certo? Então, onde está a inflação aqui nesse gráfico? Essa bolinha vermelha do seu lado direito. Onde está a taxa de juro? O eixo vertical. O eixo vertical. Aonde está a desinflação? O que é desinflação? Desinflação é o aumento desacelerado do preço. Então, onde está a desinflação? Essa área sobre a curva aqui, tá vendo? Ó? Essa linha branquinha aqui, tá vendo que aqui tem uma área sobre a curva grande, você vê esse branco aqui. Aqui a desinflação é muito grande, mas aqui nesse ponto você já não tem mais desinflação. Então, o que esse gráfico mostra? Ele mostra, e esse outro lado aqui, melhor dizendo, esse outro lado é a deflação. Então, por isso que deflação é aproximadamente uma desinflação. Esse que é o verdadeiro conceito de economia, sabia? E a teoria econômica quântica prova isso com fidelidade absoluta. Então, você tem que entender que, aí nesse caso, a teoria econômica quântica mostra que a taxa de juro, essa taxa de juro tem uma relação direta com a desinflação, mas uma relação inversa com a inflação. Então, aí também é aquela máxima econômica, toda economia forte tem uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. Por quê? Aí você cruza com a teoria econômica quântica prova esse conceito. Por quê? Toda economia forte tem uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. Porque justamente isso, quando você diminui a taxa de juro, você potencializa uma alta inflação. E uma alta inflação é uma baixa desinflação. Tá vendo aqui? Ó, aqui já não tem nem área sobre a curva. Então, na verdade, uma inflação alta é tudo de bom para a economia. E nesse ponto aqui é onde a economia trabalha da melhor forma, onde a economia é mais eficiente. Então, a ciência, ela estuda as coisas, que ela busca entender a ordem correta de funcionamento das coisas. E essa ordem correta do funcionamento dos sistemas significa esse sistema, você entender a eficiência desse sistema, onde ele é mais eficiente no trabalho. Então, na verdade, a economia é mais eficiente em alta inflação, porque alta inflação é a baixa desinflação. Então, à medida que o governo está diminuindo a taxa de juros, ele está aumentando a inflação, mas ele está desacelerando a desinflação. Ele está fazendo a desinflação ser menor.
que é tudo de bom para a economia. E nesse ponto a moeda é estável, você tem uma alta estabilidade do preço. Alta estabilidade do preço. Então é essa máxima mesmo que ele falou aí, né? Que o banco... Aí olha que erro gravíssimo dos bancos centrais. Veja como que os bancos centrais estão entendendo, não estão sabendo tocar corretamente a economia. Que ele fala que o objetivo do Banco Central é desvalorizar a moeda. Como assim? Não pode. Então isso é mais uma forma de mostrar para o mundo a relevância, a grandeza que é a teoria econômica quântica. Que ela está falando, ela está mostrando, olha, a moeda ela não desvaloriza, ela tem muita dificuldade em desvalorizar em alta inflação. Então como que o banco trabalha para desvalorizar a moeda? Quando ele faz isso, o Banco Centrais trabalha para desvalorizar a moeda, ele está buscando tá fazendo a economia funcionar da sua pior forma. Quando o banco busca, os bancos centrais têm o objetivo de desvalorizar a moeda, eles estão trabalhando de forma equivocada. Eles estão fazendo a economia trabalhar não na sua forma eficiente, mas sim na sua forma deficiente. Então, e aqui ele mostra que justamente, ó, quando você tem uma meta de inflação muito pequena, você tem uma taxa de juro alta e essa relação ela acontece mesmo, esses efeitos acontecem. É o caso do Brasil. O Brasil tem uma meta de inflação muito baixa, por exemplo, 3% aqui, que significa uma alta taxa de juro, que é um juro real muito gigante. E por isso que a nossa moeda ela se desvaloriza muito fortemente, porque é justamente na região de alta desinflação, onde o preço oscila muito fortemente para cima. Isso é prejuízo para a moeda local, é prejuízo para o povo, é prejuízo para a economia do país. Então a própria teoria econômica quântica ela mostra graficamente, simbolicamente, essas funções do Banco Central, que tem o objetivo de desvalorizar a moeda, e a meta de inflação, que significa a meta de desvalorização da moeda, a qual ritmo a moeda vai perder valor ao longo do tempo. Então, inclusive, ele mostra, a teoria econômica quântica, ele mostra como que isso acontece, no simbolismo aqui, ó, na própria simbologia desse gráfico, ele está falando isso daí. Só para você ver. E aí você entende, por isso que as economias europeias, americana, japonesa, elas têm moeda forte, porque lá tem baixa taxa de juro, que é uma alta inflação, que é uma baixa desinflação. Agora o Brasil, aí prova o contrário também, a teoria econômica quântica também prova o contrário. Porque a nossa moeda é desvalorizada? Porque a gente tem uma meta de inflação muito baixa e, portanto, você tem uma desinflação muito alta e aí a moeda perde valor fortemente. Então, é uma prova concreta que a taxa de juros tem uma relação inversa com a inflação, mas uma relação direta com a desinflação, que é a pior coisa. Entendeu? Então, quanto maior a desinflação, mais a moeda desvaloriza. Fazendo isso de que forma? Aumentando a taxa de juros. E isso acontece, esse efeito acontece mesmo. Entendeu? E aí você vê do outro lado aqui a deflação, então você vê que a deflação ela tem uma relação direta com a taxa de juros. Por isso que deflação é aproximadamente uma desinflação. Então vocês viram mais uma prova da grandeza que é a teoria econômica quântica, gente. Essa teoria é o santo grau da economia. Ela está provando que os bancos centrais estão totalmente equivocados em querer ter o objetivo de desvalorizar a moeda. Esse não é o objetivo. Você tem que buscar onde a economia é um sistema mecânico, porque essa teoria é a teoria empírica e ela prova que a economia é um sistema mecânico. E por ser um sistema mecânico, você tem que buscar entender aonde esse sistema trabalha da forma mais eficiente. O que é eficiência? Onde tudo é barato. Onde tudo é barato. Esse é o significado da eficiência. Então, aí, porque eles querem, sei o que, inflação é prejudicial para a economia. Não, inflação não é prejudicial para a economia. Pelo contrário, a teoria econômica quântica está mostrando que a inflação é tudo de bom para a economia. Porque a estrutura de pensamento do ser humano é consumir. A economia ela existe para as pessoas consumir de fato, usufruir das produções econômicas, a produção industrial e não o contrário. Então é justamente o que o gráfico está mostrando. Então ele beneficia a alta inflação com a baixíssima desinflação, onde a economia trabalha da sua forma mais estável. E mesmo assim,
você tendo uma taxa de juros muito baixa, com o tempo ela cria, pode ter picos de consumo muito alto, mas esses picos de consumo muito alto cria um padrão de consumo, e esse padrão de consumo no final ele vai ser o quê? Uma recessão econômica. Ele vira uma recessão econômica. Por exemplo, o que é a economia japonesa. A taxa de juros no Japão é muito baixa e mesmo assim eles vivem numa recessão econômica muito forte. Por quê? Porque é da natureza da economia viver isso, porque o ser humano cria padrão de consumo. Entendeu? Então, o que a teoria econômica quântica mostrou aí para vocês? Novamente, ela mostra, o gráfico mostra a função da meta de inflação e o efeito e os efeitos da meta de inflação. Ele mostra que a função da meta de inflação e os efeitos da meta de inflação. Que significa a meta de inflação? Significa a meta de desvalorização da moeda e qual o ritmo essa moeda vai perder valor ao longo do tempo. Por isso que ele está mostrando aqui justamente. Se você coloca a economia nesse ponto aqui, que é uma baixa inflação, uma alta taxa de juros, a moeda vai perder mais valor nesse ponto aqui, com mais facilidade, porque é uma desinflação muito alta. Então ela perde muito valor ao longo do tempo. Agora, em alta inflação, que é a baixíssima desinflação, você está vendo que não tem área sobre a curva, não existe branquinho aqui, todos os pontos estão em cima da reta, que, por exemplo, uma inflação de 11% é a mesma coisa de uma inflação de 15%, porque está todos os pontos em cima de uma reta, que a gente chama de colinearidade inflacionária. E aí a economia trabalha da melhor forma aqui nesse ponto. Então, o que existe nos bancos centrais, eu provei que os bancos centrais estão tocando a economia de forma completamente equivocada. E a teoria econômica quântica também mostra graficamente os efeitos da meta de inflação. Ele está mostrando os efeitos da meta de inflação, que significa a meta de desvalorizar a moeda. Aí ela mostra aí para você graficamente, se você colocar essa meta de inflação, a moeda vai desvalorizar desse jeito. E ela está mostrando aqui, entendeu? E ela mostra até em percentagem, porque a área é sobre a curva. Essa teoria econômica quântica nasceu no Brasil, ela é fruto da FEA USP, Faculdade de Economia e Administração da USP São Paulo, e a grande teoria econômica mundial. Ela derrubou todo o sistema global de economia. Por isso que eu falo, a FEA USP é a maior escola de economia do mundo, sem medo de ser feliz. E essa teoria econômica quântica aqui, ela alicerça o pensamento econômico de qualquer cultura humana. Ela está nas bases de qualquer pensamento econômico da humanidade, de agora em diante. Então, o que eu provei aqui, que eu mostrei para vocês? Mostrando para vocês o significado da meta de desvalorização da moeda, a meta de inflação. Ele mostra que simbolicamente, se você coloca essa meta de inflação, ela está mostrando o simbolismo da desvalorização dessa moeda de uma meta de inflação baixa. Ela mostra aqui também o simbolismo, simbolicamente, se você tem uma meta de inflação alta. E o Banco Central está tocando completamente equivocado a economia. O Banco Central nunca pode trabalhar com o objetivo de desvalorizar a moeda, porque senão ele está buscando fazer trabalhar com um sistema deficiente e não com um sistema eficiente. Obrigado.